Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo da Quaresma e a liturgia de hoje é um misto de luz, e trevas. Trevas apresentadas aqui na crise do nosso pai Abraão. Ele está numa crise de fé. E de luz é Jesus Cristo transfigurado, resplendente, que se mostra glorioso aos apóstolos. Vamos então dar uma olhada, começando com a primeira leitura, e ver o que é que a igreja quer nos ensinar com essa liturgia que ela nos apresenta. Muito bem, estamos aqui no livro do Gênesis, no capítulo 15, que fala de Abraão. Nós estamos aqui a partir do capítulo 5, a partir do versículo 5. Mas se vocês retrocederem um pouco, forem para o versículo 3, vocês vão ver que o contexto é o seguinte: Abraão aqui, ele já está com quase 100 anos, é um idoso, bem idoso. Abraão, quando foi chamado por Deus para que saísse de Ur, na Caldeia, e fosse para onde Deus iria indicar, interessante, né? Deus não disse a Abraão: Abraão, sai de Ur e vai para tal lugar. Deus disse: Abraão, sai de Ur e vai para onde eu te indicar. E Abraão, nesse despojamento de si mesmo, aceitou ir para onde não sabia, porque esta era a vontade do Senhor. Abraão, obediente. Pois bem, diz então que Abraão saiu, caminhou no deserto, e Deus, que a ele tinha aparecido, disse que daria a ele uma grande posteridade, que daria a ele uma terra muito grande. E Abraão, diz a palavra, Abraão acreditou naquela promessa de Deus. Então, Abraão deixou a família, Abraão deixou os amigos, Abraão deixou a sua terra e foi caminhando por onde Deus lhe indicava. E dizem aqui a palavra então, meus santos, que quase 25 anos depois, Deus não havia cumprido a sua promessa. Vocês sabem o que é esperar por uma graça por 25 anos? Misericórdia. Vocês podem imaginar a oração desse homem, que nos momentos em que estava cheio de fé, entusiasmado, louvava a Deus pelas promessas que ele havia feito, mas lá no fundo ele esperava a realização. Mas o tempo foi passando, ele foi envelhecendo ainda mais perdendo as suas forças, e Deus nada de cumprir as suas promessas. Meus irmãos, muito provavelmente, não nesta proporção, mas todos nós experimentamos aqui e acolá as demoras de Deus, sofremos as demoras de Deus, Deus que parece tardar, Deus que, segundo a nossa lógica, bem que poderia ser mais apressado, bem que poderia acelerar o seu passo em nos conceder aquelas graças que nós sabemos que é da sua vontade. Por exemplo, tenho certeza que muitos aqui pedimos a Deus a graça de que Ele nos santifique, a graça de que Ele nos liberte de defeitos, de personalidade, de pecados, de más inclinações. E você vem pedindo, e parece que aquela prece ela não chega ao coração de Deus. E isso às vezes desestimula, desanima, cansa o coração. Pois bem, o nosso pai Abraão, há quase 25 anos estava esperando em Deus. O salmo de hoje que diz: espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Ele o vivenciou durante 25 anos, até que ele cansou.
Ele chegou então um dia diante de Deus, versículo 3, Gênesis, capítulo 15, versículo 3, e diz: Senhor meu Deus, e vós, o que me dareis? Eu dei ao Senhor tudo. Tudo que o Senhor me pediu, eu dei. O Senhor pediu que eu deixasse a minha terra, eu deixei. O Senhor pediu que eu deixasse os meus amigos e a minha família, eu deixei. O Senhor pediu que eu deixasse os deuses pagãos, e eu deixei. O Senhor pediu que eu fosse para onde eu não sabia, e eu fui, estou indo. O Senhor me prometeu muitos filhos, e eu acreditei, e eu estou pedindo apenas um. Olha aqui, Deus prometera muitos filhos. Abraão disse: então tá bom, Senhor, vamos ser viáveis. Eu peço apenas um para quem eu possa deixar os meus bens e que possa carregar o meu nome. E Deus até então não havia concedido filho algum a Abraão. Meus irmãos, Deus às vezes, Ele nos prova para nos comprovar a fé. Então não é que Deus estava sendo mau com Abraão, mas Abraão tinha uma vocação excelente. Abraão tinha uma vocação grande. Ele seria o nosso pai na fé. Ele seria aquele que nos ensinaria a crer em Deus contra toda esperança, a esperar em Deus contra toda esperança. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Ora, como é que ele poderia ser nosso pai na fé, se na fé ele não fosse provado e comprovado? Então Abraão estava ali, tendo a sua fé fortificada, comprovada. E Abraão diz: Senhor, o Senhor não me deu nada ainda, o que é que o Senhor me dará? E Deus então diz que Deus tira. Aí começa a leitura de hoje, versículo 5: o Senhor conduziu Abraão para fora. É verdade que Abraão estava na sua tenda, ali, como que, sabe aquelas orações, meio oração, meio lamentação, aquelas orações meio lacrimosas, em que você chora na presença de Deus? Pois bem, era esta a oração de Abraão. Não era uma oração desrespeitosa com Deus, não, ele estava chorando diante de Deus, chorando a sua dor. Meu Deus, o Senhor não me deu nada ainda, o Senhor me prometeu uma terra imensa e uma posteridade imensa, e o Senhor não me deu nada. Então ele estava ali se colocando diante de Deus, e Deus então tira Abraão. É interessante quando os leitores e comentaristas da palavra de Deus, eles dizem que Deus tirou Abraão dele mesmo. Quando a gente está sofrendo, a gente fica tão ensimesmado no próprio sofrimento que não consegue ver nada além da própria dor. Infelizmente isso é comum. Quando você está com a dor de dente, você só se lembra da sua dor, você não lembra que outras pessoas estão sofrendo, e você não lembra que todo o seu corpo está sadio, mas apenas o seu dente está doendo. Não, você só se lembra do seu dente que está ali latejando. Então, quando estamos sofrendo, nós nos ensimesmamos de uma maneira doentia. Então Deus tirou Abraão dele mesmo, fez com que ele saísse, com que ele tirasse os olhos do seu sofrimento, e diz aqui: olha para o céu e conta as estrelas. Podemos aqui imaginar este senhor, este idoso, este homem velho, que com dificuldade saiu da sua tenda, e Deus diz: olha para o alto, olha para o céu, conta as estrelas, se puderes, assim será a tua descendência. Meus irmãos, não sei se vocês perceberam, mas pelo amor de Deus, Deus, para animar Abraão na fé, que estava em crise, o chama a uma fé ainda maior, porque ora, ele estava em crise, porque Deus não lhe havia concedido um filho, ele já estava velho, e Deus diz: eu te darei uma posteridade tão vasta como as estrelas do céu. Imagine, meus santos, nós somos também filhos de Abraão, nós somos da família de Abraão.
Porque em Jesus, a raiz, o galho selvagem foi enxertado na oliveira verdadeira. Então, graças a Jesus, nós pertencemos à raça eleita. Então, graças a Jesus, nós também somos filhos de Abraão. Abraão nem sequer imaginava que Deus cumpriria sua promessa, não apenas com Isaque e depois com Jacó, mas com toda esta posteridade que são os judeus e os cristãos. São família de Abraão. Pois bem, então Deus diz: conta as estrelas, se fores capaz, assim será a tua descendência. Assim, versículo 5, assim será a tua descendência. E diz então que Abraão acreditou nesta palavra. Pense você, vamos aqui contextualizar. Pense que você confia uma pessoa que lhe promete dar algo, e durante muito tempo essa pessoa, sei lá, vamos aqui pensar, ela promete que vai lhe dar uma casa, e durante muito tempo você espera que essa pessoa lhe dê uma casa, espera, os anos passam, ela não dá. Depois de muito tempo que você espera, ela chama você e diz: olha, eu não darei a você apenas uma casa não, eu darei a você um bairro inteiro. Você vai acreditar? Você compreende? Humanamente? Como assim? Eu pedi apenas uma casa, 60 metros quadrados, um quarto, um banheiro, uma cozinha, uma kitnet. E você disse que vai me dar um bairro, o grande Cristo Rei será seu. Abraão esperou 25 anos por um filho. E Deus diz: eu te darei uma posteridade que tu sequer és capaz de contar. E diz a palavra que Abraão acreditou. É por isso que ele é aquele que espera contra toda a esperança. É aquele que confia em Deus, não baseado simplesmente em argumentos humanos. Confia em Deus porque Deus é verdadeiro, porque Deus é fiel e porque Deus pode até tardar segundo os nossos tempos, mas Deus nunca nos decepcionará. Aqueles que esperam em Deus renovam as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos. E diz aqui: Abraão acreditou, e isso Deus o considerou como justiça. Abraão se tornou amigo de Deus, porque em Deus acreditou. Meus santos, a nossa fé em Deus é a condição para a nossa amizade com Ele. Se queremos ser amigos de Deus, se queremos caminhar com Deus, precisamos crer em nosso Senhor, crer na sua palavra, nele confiar, mesmo contra toda a esperança. Quando a igreja então nos apresenta esta liturgia no segundo domingo da quaresma, é também para nos incentivar a súplica da fé. Meu Deus, me dá uma fé grande, uma fé forte, que creia no teu amor, por mais que eu me sinta abandonada, por mais que eu me sinta esquecido, por mais que eu experimente provação em cima de provação na minha vida, que eu não duvide do teu amor, da tua providência, do teu cuidado, da tua compaixão. Por mais que eu faça preces e aparentemente não seja ouvido, que eu não duvide que tu ouves, vês e atendes as minhas súplicas, que o Senhor cuida de mim, por mais abandonado que sensivelmente, que afetivamente eu venha me sentir. Esta fé que faz com que você, mesmo estendido na cruz, diga: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, isto é, eu estou entregue em tuas mãos, o Senhor está cuidando de mim. Esta fé, meus irmãos, é que enche o coração de Deus de alegria, porque este servo em mim acredita. Vocês lembram que Jó foi provado exatamente por isso. O diabo disse: ele acredita tanto em você,
porque você dá a ele muitas bênçãos. Tire as bênçãos, e ele vai te maldizer na cara. Foi esta a ofensa que o diabo tentou incutir em Deus. Isto é, Jó só acredita no Senhor, porque o Senhor dá muitas coisas a ele. Vem então Jesus, o novo Jó, de quem tudo lhe é tirado, e nenhuma blasfêmia brota dos seus lábios. Jó também desanimou. Jó chegou até mesmo a blasfemar o dia que ele nasceu. Mas Jesus, que sofreu infinitamente mais do que Jó, nos ensina a em Deus esperar. E Abraão, neste caso aqui, é exemplo para nós. Mesmo na provação, mesmo na noite escura, mesmo na dificuldade, se Deus me chama a fé lhe será dada. Isto é, eu direi, eu creio, Senhor. Eu creio em Ti, meu Deus, eu creio no Teu amor, eu creio na Tua providência na minha vida. E meu santo, minha santa, não apenas escute isso, mas você vá no seu coração, repetindo estas palavras, talvez pensando nas dificuldades pelas quais você está passando, dificuldade financeira, dificuldade familiar, dificuldade espiritual, numa secura espiritual pela qual você possa estar passando, e você diz, Senhor, eu creio na sua bondade, eu creio no seu amor, eu creio que o Senhor não me desampara, eu creio que aquela palavra que o Senhor disse, eu estarei convosco até o fim dos tempos, ela é verdadeira, que o Senhor é fiel, que o Senhor não volta atrás nas suas promessas. Pois bem, voltemos aqui a Abraão. Abraão então acreditou, e isso foi causa de amizade com Deus, e Deus disse, vamos fazer um pacto, para selar isso, para mostrar que isso é verdade. Vamos fazer um pacto, você vai pegar uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha, e você vai partir os animais e os pássaros pequenos, colocar um diante do outro. E como é que era este pacto? Os animais eram partidos, e os contratantes passavam por entre os animais partidos, como para significar, quem não cumprisse a promessa, que a sorte dos animais lhe sobrecaísse. Então este era o pacto que Abraão e Deus fariam. Então vai Abraão, cedo, pega os animais. Lembre-se, meus irmãos, nós estamos falando aqui de um velho, de um homem cansado, mas ele vai, pega os animais, parte os animais, expõe os animais e espera Deus passar com ele, porque os dois deveriam passar. E o dia vai passando, a manhã termina, as carnes que estão expostas já começam a atrair aves de rapina, para nós seriam os urubus, que eram animais impuros, que se tocassem naquelas oferendas, aquelas oferendas se tornariam impuras, logo não poderiam ser oferecidas a Deus. Então estava ali aquele velho cansado, espantando as aves de rapina, para que não tocassem nas oferendas. Por quê? Porque estava esperando Deus. Então estava ali aquele velho cansado, espantando as aves de rapina, para que não tocassem nas oferendas. Por quê? Porque estava esperando Deus. Nós, meus santos, não sei vocês, mas eu refletindo num primeiro impulso de pura humanidade, de pura, simplesmente humanidade, a atitude é, meu Deus, por que o Senhor não veio logo? O homem já foi provado durante quase 25 anos, o Senhor renova a amizade com ele, o Senhor faz um pacto com ele, então vem logo, passa, que o coitado já está sofrendo demais. Mas diz a palavra que Deus tarda, que Deus espera o quê? Os animais ficarem ali, as aves de rapina se aproximarem, o calor intenso, o sol na cabeça, o cansaço de Abraão, ele enxotando as aves de rapina para que não tocassem nas oferendas, e um misto no coração dele. Quem é que não já sentiu palavras contra a fé no próprio coração? Você é um bobo que acreditou em Deus. Se durante 25 anos você nele esperou e ele não fez nada, você está achando que ele vai cumprir essa promessa?
Você é um bobo de novamente em Deus acreditar. Não foi isso que a esposa de Jó disse a ele: maldiz logo esse Deus que não cuida de você. Foi isso que a esposa dele, de Jó, o aconselhou. E não tenhamos dúvidas, foi isso também o que Abraão experimentou passar no seu coração. Quantas vezes aqui vocês não devem ter experimentado o quê? Uma vontade de abandonar Deus e viver segundo a sua cabeça. Tá bom, no máximo vir à missa aos domingos para ouvir uma palavra que talvez me dê algum ânimo, mas viver a minha vida segundo a minha cabeça, segundo os meus critérios, e não apostar em Deus todas as fichas e viver a partir da luz da sua palavra. Essa tentação de esquecer Deus, pelo menos como alguém que deve iluminar e guiar os meus passos. Estava ali Abraão espantando, e Deus que tardava, e diz a palavra, meus santos, que quando o sol já ia se pondo, isto é, depois que fosse noite, o sacrifício não poderia ser mais oferecido. Se escurecesse, seria a prova de que ele esperou em vão. Ele esperou 25 anos e nada adiantou. Ele fez aquele pacto e nada adiantou. Quando o sol já ia se pondo, diz aqui, que caiu um sono profundo em Abraão, e ele foi tomado por um grande e terrível temor, um medo, uma angústia, um desânimo, algo profundamente maligno e espiritual, que o tentava a se prostrar, a se entregar, a desanimar. Repito, talvez, muito provavelmente, não nessa intensidade, mas muitos aqui podem ter experimentado já em sua vida este desânimo, quando parece que nada adianta mais, que não tem ânimo para nada, que tudo perdeu o significado. O dia caindo, o dia escurecendo, e Abraão foi tomado então desse terror. E diz aqui, versículo 17: quando o sol se pôs e escureceu, quando humanamente tudo já havia perdido a esperança, isto é, escureceu, não tem mais sacrifício, um braseiro fumegante passa por entre as oferendas. Isto é, quando humanamente já não havia esperança, quando Abraão já havia humanamente não tendo mais em quem esperar, Deus sozinho passa por entre as oferendas, como que aquela aliança está sustentada somente em Deus. Não tenhamos dúvidas, meus santos, que naquele momento, quando no auge do desespero, Abraão vê Deus passando por entre as oferendas, Abraão, se soubesse, rezaria este salmo que Davi posteriormente cantou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, é vossa face que eu procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Ele pôde, meus santos, cantar este salmo com todo o seu coração, a confiança em Deus, de que aqueles que esperam em Deus não ficarão decepcionados. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Este fogueiro, este fogo, este braseiro fumegante, ele é reflexo, ele é sinal de Cristo resplandecente, que hoje se apresenta aos apóstolos. Da mesma maneira que aquele fumeiro, que aquele fogo, que aquele braseiro foi para Abraão estímulo para em Deus continuar acreditando, Jesus resplandecente foi para os apóstolos estímulo para continuar acreditando. Por quê? Porque nós estamos aqui em Lucas capítulo 9, versículo 28. Se você descer
retroceder um pouquinho para o versículo 23, você vai ver que Jesus fala a respeito da paixão. Ele fala que ele vai ser perseguido, maltratado, caluniado, que vai sofrer muito, que vai morrer. E isso de alguma maneira abalou a fé dos apóstolos. Eles foram tentados ao desânimo. E como diz São Leão Magno na leitura de hoje, ele se pergunta: por quê? Por que Jesus se apresentou transfigurado aos apóstolos? Fala aqui São Leão Magno, no século V, a principal finalidade desta transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que eles não desanimassem diante do sofrimento. Jesus se mostra glorioso, como que dizendo: isto que acontece a mim, acontecerá também a vós. Esta glória que a mim está sendo concedida, será concedida também a vocês. São Paulo fala isso na segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Filipenses, no capítulo 20. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Isto é, quando contemplamos Jesus glorioso, isso deve nos fazer recordar a glória que nos está reservada. Quando contemplamos Jesus glorioso, isso deve iluminar a nossa fé de tal maneira para que nós tenhamos forças para que nós passemos pelo nosso deserto, para que nós passemos pela nossa quaresma. Este texto, o Evangelho da Transfiguração, ele sempre é proclamado no segundo domingo da quaresma. Para quê? Para nos animar para a Páscoa, para que nós não desanimemos. Começamos as nossas penitências, começamos uma luta mais firme contra os nossos pecados. Pois bem, não vamos desanimar. E não deixemos que, mas será mesmo que isso vale a pena? Será mesmo que ser generoso com Deus, Ele vai me dar alguma recompensa com isso? Será mesmo que fazer mais oração e mais penitência, será que isso de alguma maneira vai redundar em alguma graça para a minha vida? Pois bem, para que não caiamos no desânimo dos primeiros discípulos, no caso aqui de Abraão, para que não caiamos no desânimo dos apóstolos, que quando viram que Jesus Cristo iria sofrer muito, também desanimaram. A igreja então separa esse texto para nós, para que nós não desanimemos também nós, na nossa quaresma, na nossa batalha espiritual. Quando vem o desânimo, meus santos, é sempre uma crise de fé. Se você olhar para o seu coração e perceber que você está passando por algum desânimo, que de alguma maneira a sua fé tem diminuído, de alguma maneira o seu empenho para Deus tem diminuído, é porque a sua fé tem diminuído. Isto é, você está esquecendo do que Deus tem prometido a você. Se você percebe que o mundo e as suas seduções estão atraindo você mais ainda, que você se sente mais inclinada para as promessas do mundo, isso está acontecendo porque as promessas de Deus não estão mais reverberando no seu coração, não estão mais tocando a sua alma. Tocando a sua alma está o mundo, com os desejos da carne, com os prazeres do mundo, com as coisas da terra, porque você já não sonha mais com as coisas do céu. Se você, de alguma maneira, se os sofrimentos dessa vida você está experimentando de tal maneira que está levando você para uma tristeza da sua fé, é porque a sua intimidade com Deus está diminuindo, de modo que o peso da cruz está se tornando insuportável na sua vida. São Paulo diz isso na segunda leitura de hoje. Ele diz: já vos disse isso muitas vezes, e agora vos digo chorando. Ora, não chorando, mas eu já vos disse isso muitas vezes. Eu também posso dizer como São Paulo neste caso: isso que eu estou dizendo a vocês, eu já disse outras vezes. E São Paulo como que repete,
para os seus interlocutores, no caso, os cristãos de Filipos, para que eles reacendam a chama no seu coração. Peça a Deus agora, meu Deus, reacenda a minha fé. Eu quero ser um homem de fé, uma mulher de fé. Eu não quero, Senhor, me deixar acabrunhar pelas dificuldades da vida. Eu não quero, Senhor, diminuir o esplendor da minha fé por causa das demoras que eu tenho experimentado. Eu quero uma fé como a de Abraão, que esperou contra toda esperança, que teve coragem de em Deus esperar. Eu quero uma fé, Senhor, como a fé que Jesus, o nosso iniciador da fé, nos mostrou, de acreditar em Deus e de nele colocar toda a sua confiança e esperança, ao ponto de dizer: seja feita, Senhor, a vossa vontade, seja feito como tu queres e não como eu quero. É isso que São Paulo está repetindo aos filipenses, e é isso que a igreja repete para nós. Já vos disse muitas vezes, e agora repito chorando: há muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas da terra, em ter dinheiro, em ter saúde, em ter uma casa nova, em ter um carro bom, em ter um bom casamento, em ter uma conta bancária poupuda. Só pensam nas coisas da terra, em pagar as suas contas. Nada disso é ilícito, mas tudo isso é terreno, e tudo isso, e somente isso, ocupa lugar no seu coração, de modo que até as suas preces, quando você as eleva a Deus, é pedindo coisas para a terra, é pedindo para ser feliz neste mundo, é pedindo para se realizar aqui neste mundo, quando você deveria pedir primeiramente as coisas do céu. O resto virá segundo as suas necessidades e virá como acréscimo. Só pensam nas coisas da terra. Aí São Paulo diz: não, nós não somos assim, nós somos cidadãos do céu. De lá do céu nós aguardamos a nossa recompensa, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele transformará, ressurreição, Ele transformará nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que Ele tem de sujeitar todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem eu amo, a quem eu quero bem, e dos quais eu sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Firmes, uma fé firme, fortalecida. Está cambaleando, peça firmeza na fé. Está desanimando, peça uma renovação na sua fé. Está pensando apenas nas coisas da terra, peça a Deus para voltar o seu coração para o alto. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus, e é para isto que nós estamos fazendo a nossa quaresma. Fazemos a quaresma nos preparando para a Páscoa, mas não apenas a Páscoa de 2019, mas a Páscoa eterna, a Páscoa final, quando nós entraremos na casa definitiva, nas moradas eternas, na casa do nosso Pai. É isso que nós devemos pedir a Deus. Meu Deus, me dá essa fé tão clara, que me dê a sabedoria de buscar primeiramente as coisas do alto. Me dá, Senhor, essa fé tão clara, de modo que eu esteja disposto a perder tudo, mas não te perder. Me dá, Senhor, essa fé tão clara, que mesmo provação após provação, eu renove a minha fé, como fez o meu pai Abraão, que renovou a fé a cada momento. Parecia que Deus lhe dava uma provação atrás da outra, lhe exigia uma coisa atrás da outra, e ele, uma vez atrás da outra, renovava a sua fé e dizia: eu creio no Senhor, meu Deus. Eu renovo o meu pacto contigo, meu Deus. Eu esperarei que o Senhor passe. O Senhor falou que iria passar, eu espero que o Senhor passe, meu Deus. Ele é o nosso Pai na fé e nos ensina a sempre em Deus esperar. Meus santos, termino. Eu não espero que você, por você mesmo, alcance uma fé e uma adesão a Deus dessa maneira, pelas suas próprias forças. Eu peço que você, humildemente, dobre os seus joelhos e suplique a Deus uma graça semelhante. Eu peço que você, na hora do ofertório, que você coloque no altar de Nosso Senhor o seu coração ferido e cansado, a sua fé fraca e titubeante. Peço que você coloque diante do Nosso Senhor, no altar do Nosso Senhor, também os seus filhos, os seus amigos, aquelas pessoas por quem você reza.
e que talvez você tenha pedido para eles apenas coisas materiais, saúde, alegria, um emprego. E eu peço que você hoje ouse pedir apenas as coisas do alto, as coisas do céu. Eu peço a salvação da minha família. Eu peço, Senhor, que eles se convertam e te conheçam. Eu peço, Senhor, que eles te amem acima de todas as coisas, acima do dinheiro, acima dos bens deste mundo, acima da felicidade que esta terra pode oferecer. Eu peço, Senhor, que eles tenham a sabedoria que vem do alto. Esta graça, Senhor, que eu peço para os meus e eu peço para mim. Não tenhamos dúvidas, meus santos, se nós perseverarmos, se nós esperarmos em Deus e tivermos coragem de sofrer as demórias de Deus, mas perseverarmos na nossa súplica, esperando em nosso Senhor, no momento certo, Ele também, como um braseiro fumegante, passará por entre a nossa alma, iluminará o nosso coração e nos concederá todas as graças de que precisamos para que nós façamos bem, não apenas a quaresma cronológica de 40 dias, mas a quaresma que é a nossa vida, para que entremos na Páscoa definitiva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, meus irmãos, e com consciência, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,